Olá, bem-vindos ao programa Olhar de Estilo pela Premier TV. Hoje a gente vai conversar sobre a importância da comunicação, mais do que nunca no dia a dia, o quanto que é importante a gente estar realmente esperto para isso. E o meu convidado é especialista no tema, professor, jornalista, poeta, Ricardo Russo. Bem-vindo ao nosso programa. Obrigado Prazer pelo enorme. convite. Prazer é meu poder te rever depois de tanto tempo. Não vamos falar disso agora. É verdade. Mas é legal falar de linguagem, comunicação, enfim, produção textual, que é tão importante na vida das pessoas, né? E é o nosso portfólio, a maneira como a gente se apresenta, muitas vezes a maneira como a gente fala, como a gente se comunica, não só a palavra, que é a comunicação verbal, mas todo o corpo fala, né? Exato. Então somos os bichos da comunicação. É verdade. Ela é fundamental nas relações humanas, não resta dúvida. E Russo, hoje em dia, o que você acha? As pessoas, elas estão meio que retrocedendo isso, talvez em função das redes sociais, talvez diminuindo o volume de leituras. O que você vê? Você como professor, que você é professor tanto no meio acadêmico quanto para concursos, né? Trabalha com redação. O que você tem percebido? Porque eu peguei toda a transição, né? A chegada dessa tecnologia em sala de aula, né? Então a minha vida como professor, ela começa como professor de ensino médio, né? Em colégio, escola, criança, né? Jovens. Depois eu passo pelo pré-vestibular, preparando os jovens para entrar na universidade, concurso público, ou seja, a preparação para a carreira profissional. Que é um público mais maduro, geralmente, que é um público mais maduro, né? E hoje, basicamente, eu trabalho com a graduação, quer dizer, eu trabalho com preparação de jovens para a área do jornalismo, que é a minha outra atividade, além de ser professor licenciado em letras, professor de língua portuguesa, eu também sou jornalista, né, que é a minha segunda formação, e eu preparo esses jornalistas para o mercado de trabalho também. Então, o que a gente observa nessa transição toda é a capacidade de concentração realmente diminuiu, né? Porque eu peguei toda essa transição. Então, se antes já havia dificuldade, hoje a dificuldade ela aumenta substancialmente em função do quê? Da falta de capacidade, muitas vezes, de atenção, né? Porque como o jovem, e a internet possibilita isso, e essa maquininha fantástica, que é o celular, faz isso com a gente, né? Uma coisa mágica, né? Que você tem quanta informação ali na palma da mão, isso é mágico, isso é fantástico, né? Quer dizer, a internet, a gente não pode imaginar que isso é ruim, isso é muito positivo. A questão é que a gente é submetido a muita informação, e essa informação ela passa muito rápido, e isso tira muito a capacidade de concentração. E de aprofundar também nos assuntos. Todo mundo fica sabe tudo muito superficialmente e se acha profundo conhecedor, né? E aí, por exemplo, pra você ter uma ideia, muitas vezes eu pego para fazer um teste com os meus alunos de jornalismo, quando eles estão entrando na universidade, né? Eu dou um texto de 20 linhas para eles, só. Lê aí. Quando eu vejo que o cidadão vai ler, começa a se tremer todo. Sério? Ele olha para aquelas 20 linhas e começa a tremer a capacidade de concentração. E se eu não tiver a capacidade de concentração, eu não consigo fazer nada. Sim. Então isso é base e fundamento. Então quando a gente fala, durante muito tempo dei aula em escola, a gente atendia mães, né, pais, preocupados com o filho. O que faço para o meu filho ler? Sempre foi aquela coisa, meu filho precisa ler, o que eu faço? Sempre foi uma preocupação. A questão da leitura, né? A leitura, ela nos traz a capacidade de você justamente se concentrar, porque o livro, naquela hora, 1 hora, 2 horas do dia, em que você vai fazer uma reflexão sobre a vida, sobre o que você está lendo, ligando aquela leitura à sua vida, portanto, isso possibilita a reflexão, que é algo que hoje a gente faz tão pouco, né? A gente está sempre agindo, a gente está sempre se movimentando e pouco refletindo, né? Então a leitura ela traz uma série de vantagens. Por isso que eu sempre sugiro que a gente tem de ter em algum momento do dia também sempre essa questão da leitura. Nem que seja um capítulo de um livro. É isso, é uma questão de disciplina. É terapêutico, né? Isso, é como se fosse uma meditação mesmo consciente, porque a pessoa, ela naquele momento, em tese, ela não vai pensar em nada, porque se ela está lendo em tese, né? Porque às vezes a pessoa está lendo e quando vê já foi e volta e vai e volta. Então, não resta a menor dúvida de que a capacidade de concentração dos jovens, ela diminuiu,
E a capacidade de produzir textos também vai sofrer um pouco com isso, né? Porque a primeira crise que eu lembro que a minha geração de professores enfrentou, olha só que curioso, agora vou declarar a idade, né? Porque, foi quando entrou a televisão a cabo e o controle remoto. Porque a gente sentia isso na sala de aula. Se o aluno não consegue mais nem assistir a um programa inteiro na televisão, ele vai retalhando, aí chega o comercial, ele vai para outro programa, isso tira do aluno a capacidade de concentração, tira do jovem a capacidade de concentração. Agora, você imagina hoje, com a internet, né, que você está dando aula gurizada, está ali, sim, rolando, dando uma olhadinha no Zap para ver o que está acontecendo. Ou então também eu via muito isso em sala de aula, que eu dei muitos anos aula em algumas universidades daqui de Florianópolis. A pessoa, ela tem aquela pessoa, não, quando chegar em casa eu vou lá no Google e eu não preciso prestar atenção nessas quase 4 horas de aula, 3 horas de aula, porque isso, depois eu vejo um resumo desse assunto e vou ficar especialista. É isso, então isso mudou muito a maneira de os jovens... Isso é um grande desafio. E além disso, evidentemente, a gente observa que a capacidade de leitura diminui, capacidade de concentração, por consequência a capacidade de leitura, quer dizer, se lê menos, e no Brasil nunca foi exemplo de um país com leitura, né? Nós saímos de um país de analfabetos e mergulhamos na imagem, né? Na televisão e na imagem. Então, nós não passamos por um período de leitura, né? Bem diferente, por exemplo, dos nossos vizinhos, Argentina, Uruguai, onde a capacidade de leitura é muito maior. Nós não temos, o Brasil, caracteristicamente, não tem essa capacidade de leitura. Isso vai levar a uma série de problemas, né? E problemas baseados fundamentalmente na comunicação. Mas tem uma outra curiosidade também, em relação, você está trazendo a tecnologia, né? Em relação à tecnologia, que hoje ela nos propicia alguns ruídos de comunicação que são muito curiosos. Por exemplo, da nossa capacidade intrínseca de comunicação, né, é a adequação. A adequação da linguagem, assim como a adequação da roupa. Como é que a gente usa a roupa? Adequada a cada situação. Então, se eu vou numa situação mais formal, o que eu faço? Eu ponho uma roupa mais formal. Se eu estou em casa, eu estou mais à vontade, bermuda, chinelo, sei lá. Não é? Então, a comunicação ela se dá também como a roupa. É uma boa comparação, uma metáfora aí, né? Ou seja, nós nos comunicamos conforme a situação, conforme o nosso interlocutor. Então, aprendemos isso automaticamente na linguagem, que dependendo da situação, a gente vai usar uma linguagem mais formal ou menos formal. Ou seja, se você vai, sei lá, pedir emprego, né? Vai fazer uma audiência de emprego, uma entrevista de emprego, né? Você vai tentar usar uma linguagem mais elaborada, umas palavrinhas um pouco mais complexas, né? Vai falar mais devagar. Fala mais devagar, né? Diferente de quando você está conversando com o seu parente, amigo, irmão, pai, familiar. Que aí corta e atravessa. Atravessa, é tudo picotado. Não, você vai ali e vai tentar usar uma linguagem um pouco mais formal. Então, para que a gente aprende essa linguagem mais formal? Para você usar quando precisar. A mesma coisa que você tem um terno bacana para usar numa situação adequada. Então, a minha competência linguística está associada à capacidade que eu tenho de me adaptar a cada circunstância. E a internet, como ela aproxima muitas pessoas, às vezes a gente pega profissionais que conversam contigo como se estivesse conversando com um irmão. Aí vem o gerente do banco, me manda um e-mail assim, aê, tudo bem, só um pouquinho, não precisa ser chato, não é isso. Mas a adequação da linguagem e a internet aproxima de tal forma as pessoas que a gente acha que em toda situação você tem que ser informal. Então eu tenho que saber e ter a sensibilidade de ser adequado à comunicação a cada momento. Então essa adequação é um ruído que hoje também acontece em decorrência da tecnologia. Isso é uma curiosidade. Tá? Enfim, mas a tecnologia ela muda a percepção das pessoas, isso não tem a menor dúvida. Né? E uma outra curiosidade também que eu preciso falar, né, que é uma coisa interessante, é que quando a gente fala em comunicação, a gente está falando de comunicação. Nós não estamos falando de português, em língua portuguesa. Como eu sou professor de língua portuguesa, é comum, assim, quando a gente vai conhecer alguém, bater um papo e tal, o cara pergunta assim, tá, o que você faz? Eu sou professor de língua portuguesa. Ele me olha, você é professor de língua portuguesa? Então eu vou ter que cuidar o que eu estou falando. É como se eu fosse o fiscal da língua. Né? Para mim fazer, falou para mim fazer, multa, R$100, né? Claro que não é assim que funciona, mas as pessoas imaginam que aprender língua portuguesa é colocar crase, é colocar vírgula, né? Porque ele tem essa percepção do tempo da escola. Né? Então, o que é aprender português? Aí eu estou lá dando aula para os meus alunos de direito, né? Na segunda fase do direito, né? Eles têm que redigir lá uma petição inicial,
isso vocês têm que fazer. Quem é que dá a petição inicial? Eu ensino para eles, eu não sou advogado, mas eu sei como se constrói uma petição inicial e eu preciso mostrar para eles como se constrói essa petição inicial. E qual é a dificuldade deles? Aí tu já começa na fonética, não é advogado. Então já começa assim. Aí há muita dificuldade de poder construir o texto. E o aluno acha que aprender português é só botar crase. Não, é você poder pensar, você poder organizar ideias. É isso que eu acho que é mais importante, que eu disse, eu vou chamar o Russo para falar sobre isso. Porque comunicação tem a ver com interpretação. A gente vê quantos problemas de relacionamento no ambiente profissional acontecem por ruído de comunicação, por interpretações. É isso. Porque muitas vezes, e a comunicação se dá dessa forma, né? Muitas vezes as pessoas ouvem isso é curioso, né? As pessoas ouvem aquilo que elas querem ouvir e não aquilo que o outro está falando. E quando a gente fala de comunicação, eu não estou falando só do texto escrito. Sim. O que a gente está falando aqui é um texto. Nós estamos fazendo um texto aqui também. A comunicação, ela pode se dar por escrito, mas também ela pode se dar de maneira oral. O uso da palavra, né? O grande segredo é o uso da palavra. E é muito comum acontecerem ruídos de comunicação. Pode se dar, porque muitas vezes as pessoas, elas querem ouvir determinada coisa e não prestam atenção naquilo que está sendo falado. Já estão pensando no que elas vão dizer. Tem uma perspectiva do enunciado que está sendo dado, né? E isso cria muitas vezes ruído de comunicação. E muitas vezes, justamente em função dessa deficiência que a gente tem de, até mesmo, não é? Ouvir. De ouvir, de olhar o outro, né? De perceber o outro. Olha como a comunicação ela envolve tantas coisas, né? Porque muitas vezes na pressa, no dia a dia, nós somos muito... É uma sociedade muito autocentrada e autocentrada, né? A gente quer explicar o mundo pelo nosso umbigo, mas o mundo não é o nosso umbigo, né? E quanto mais novos nós somos, maior essa tendência, essa ansiedade de querer mostrar que a gente sabe, que a gente está certo e que a gente pode provar isso. Quando a gente é mais jovem, a gente acha que é dono da verdade, né? Acho que é dono da verdade. Então, isso de fato acontece. Muitos ruídos de comunicação se dão por inabilidade mesmo na comunicação. E as pessoas acham que ensinar língua portuguesa, por exemplo, é só ensinar a gramática, né? É comum, é senso comum, né? Ele está aprendendo língua portuguesa, o que você imagina? Crase, regência, concordância, vírgula, tem gente que está nos ouvindo aqui já está arrepiado. Quando eu começo a falar crase, regência, concordância, o cara já está arrepiado, olhando assim, meu Deus! Então, mas muito mais do que isso. Língua portuguesa, né? Eu acho assim muito bonito. Mas é mais do que simplesmente um conjunto de regras, não é? Sim. Comunicação. É muito comum, por exemplo, um médico me procura. Isso acontece muitas vezes. O médico me procura porque ele vai participar de um seminário, então ele tem de fazer um texto de abertura em que ele vai falar sobre tal coisa e ele produz o texto. E aí ele me entrega o texto e pede para eu corrigir. E é legal porque quando eles colocam o diminutivo. Você pode dar uma corrigidinha, uma olhadinha. Eu adoro esse diminutivo. Você pode dar uma olhadinha, professor? Quando eles pedem isso para mim, eles estão imaginando o quê? Que eu coloque a crase no lugar. Que eu coloque o acento onde não tem acento e a vírgula onde não tem vírgula. E muitas vezes o texto dele não tem nexo, não tem começo, meio e fim. Que só ele entende, né? Só ele entende, às vezes talvez nem ele entenda direito, né? É o texto que não tem uma sequência lógica, não é? As coisas não estão bem organizadas. Então, a organização do texto, a maneira como a gente pensa o texto, é muito mais propriamente do que saber colocar crase. A crase, a gente aprende, olha, aqui tem crase, ok, aqui não tem crase, aqui tem vírgula. Mas muito mais do que isso, a comunicação é você organizar o texto e organizar ideias. Porque nós... E aí vem outra coisa importante na comunicação, nós pensamos com palavras. E as palavras nos ajudam a organizar a nossa vida, a refletir sobre a nossa vida. A nossa civilização é construída pela palavra. Imagina se não fosse a palavra. Imagina como é que era a comunicação antes da palavra. As pessoas se comunicavam com linguagem não verbal. O que você podia dizer? Estou com fome? Como é que era? Estou com fome no tempo das cavernas, né? Então, a sociedade, ela cresce, evolui com a descoberta da palavra. A palavra é que nos possibilita a gente complexificar relações e ideias, poder passar histórias, contar histórias, ou seja, passar a história, a experiência humana. E isso nos dá a possibilidade de inteligência. E aí é que o homem se sobrepõe sobre os outros animais. Exato. Tudo começa com a palavra. E sobre eles próprios.
Tranquilo. Porque, essa é logicamente, outra coisa que também, quanto né? mais a pessoa domina, mais capacidade ela vai ter de passar o que ela quer, da forma como ela quer. Sim, a capacidade de verbalizar é tudo, né? Porque é uma questão até de poder, de você exercer Sim. poder. Né? A gente exerce o poder pela palavra também. Né? A palavra é uma ferramenta essencial. Então, sem a palavra, a gente não consegue construir nada. Mas é uma coisa tão natural que a criança aprende aquilo com tanta naturalidade que a gente não percebe a importância Exatamente. que a palavra tem na civilização moderna. Né? Cada vez escrevemos menos. Existe uma teoria interessante no jornalismo que diz assim, ó, lá quando Gutenberg inventou a prensa e que nós começamos a produzir livros, não é? Nós criamos uma sociedade toda em que estas gerações, até nós, né, eram gerações que foram construídas por meio do livro, né? Porque todo mundo... Sim, Atlas. Nossa, imagina, a enciclopédia, Barça, né? Os dicionários. Dicionário. Aí eu sou da geração que o pai comprava lá, a mãe, enfim, comprava a enciclopédia Barça, conhecer, sei lá o quê. Não, e o dicionário, você lê, era cultura pura, você sabia o significado. Então, hoje em dia você vai no Google... Nós nos construímos com um livro, não é? Nós íamos para a escola e os livros que tinham que ser comprados para a escola. Perceba que isso está mudando. Hoje não existe mais isso. As novas gerações na escola, o livro já passa a ser, porque hoje você tem tudo. Não, e tem também aquela questão, porque não é ecológico. Também. E a gente sabe que existe, para mim, o livro... Você pegar o livro, e eu sou daquelas que grifo, que escrevo e faço, meus livros são todos rabiscados, porque são livros de estudo, e todos eu... Então, para mim tem um valor. Essa coisa de você botar no iPad não é a mesma coisa. É outra coisa, né? Para mim. Mas olha só, eu trabalho com jovens de 20, 22, 23, 24, 25 anos, são alunos da graduação, e eu ouço muito isso também. Eu gosto do livro físico, professor, né? Então, eu acho que até quando a gente anota, isso é importante também, porque eu gosto de fazer isso também, tá? Anotar muito. Isso é muito típico da pessoa que tem essa capacidade de visualizar, né? A memória visual, né? Você quer escrever, você quer anotar, né? Isso ajuda a memória visual. E isso muitas vezes, hoje, com a evolução da tecnologia, a gente perdeu, né? Por exemplo, na literatura. Eu vou ao museu lá por exemplo, eu sou de Porto Alegre, vou no Museu do Érico Veríssimo. Né? Se eu chego no Museu do Érico Veríssimo, eu vou examinar os originais do livro do Érico Veríssimo, que estão expostos no museu dele, e nesses originais eu posso reconstruir o processo de criação desse escritor, né? Porque ele faz as correções, ele bota observações, setinhas, é isso que você faz lá. Ele também risca o livro do original para reconstruir aquilo, e eu posso fazer um exame dessa reconstrução. Como é que ele reconstrói, como é que ele corrige ou seja, a construção toda da construção verbal do autor, né? Isso acabou. Você não tem mais acesso a isso, ou seja, originais de livros, né? Isso acabou. Então, a gente não se dá conta do que a tecnologia está transformando a sociedade. E aí eu estava falando para você que como cada vez mais nós nos comunicamos por imagens, né? É o vídeo que você está mandando e não texto, escrito, o uso da palavra, escrita. Ou então só o áudio, né? O áudio, né? A gente viveu desde Gutenberg, lá, 1400 e tanto, século XV, até hoje, aquilo que muitos acadêmicos chamam de o parênteses de Gutenberg, ou seja, o momento em que o livro foi a grande presença na nossa cultura e na nossa civilização. Porque a partir de agora, cada vez menos o livro será, digamos, a figura proeminente. Então você tem aí PDFs, enfim, vídeos e tal, são plataformas multifuncionais, mas não tem mais a presença física do livro. A não ser os poucos privilegiados. Quando eu falo privilegiado, é no sentido de ter a consciência da riqueza que é você pegar um livro e ler realmente. No meu canal, eu recebo muitas pessoas pedindo, faz um vídeo sobre o livro tal. E elas gostam muito disso, de dica de livro, mas que você pegue
Faça um apanhado geral. Isso, da essência, do principal, do que e tal, e as pessoas amam isso. E eu vejo, nossa, e por mais a gente sabe, por melhor que você faça um vídeo de resumo, de coisa e tal, sempre a sua visão de mundo, do que você considerou importante destacar, que outra pessoa vai ler, e às vezes até nós mesmos, quando lemos novamente aquele livro, a gente vê outro aspecto que a gente naquele momento não tinha. Sem dúvida. Então, assim, é uma experiência que as pessoas elas estão realmente perdendo, né, a capacidade de entender o quanto que é importante. De novo, eu gosto sempre de falar isso, eu gosto de deixar bem claro, né? A gente jamais vai ser contra a tecnologia, que a tecnologia... Sim. Você sabe Sim, que imagina. o problema... Trabalho com isso. Quando eu comecei a dar aula na minha vida, o nosso problema era a Xuxa. Porque Nossa, sério? A Xuxa era um problema, porque a televisão era um problema, a televisão tirava das crianças a capacidade de concentração. Então, o inimigo do educador lá na década de 90 era a televisão e era a Xuxa. Hoje é a internet. Ora, a Xuxa e a televisão perto da internet é... Nada, né? Porque hoje a internet, você está com aquilo presente em sala de aula o tempo todo. O problema hoje em sala de aula, por exemplo, numa escola de ensino médio, é você dominar o celular, que as crianças não usem, que os jovens não usem o celular em sala de aula. Isso é uma dificuldade que as escolas têm. Quem convive nesse meio sabe disso, né? Cada escola tenta coibir isso de alguma forma, mas acontece que isso é algo instituído, né? O celular passou a fazer parte da sua roupagem. Você não sai de casa sem o celular. Se sair, vai acontecer alguma tragédia, alguma catástrofe, vai acontecer. Meu Deus do céu, eu esqueci o celular. O que aconteceu? Você nasceu com o celular? Não, eu esqueci o celular. A pessoa fica insegura, deve estar querendo conversar comigo. Então, mas quando você chegar em casa, tá tudo certo, né? Então, a gente acabou viramos dependentes dessa tecnologia, né? Então, é só você, por exemplo, em casa não ter sinal de internet, caiu a internet. Meu Deus, é pânico instituído. Então todo mundo fica assim, meu Deus, e agora o que é que eu vou fazer? Vamos viver, vamos conversar, né? Vamos cozinhar, vamos fazer alguma coisa divertida, porque a vida não é só ali. Exato. É legal, mas a gente tem que saber usar, né? A tecnologia tem que saber usar, porque sem ela, e na comunicação ela é fantástico, né? Então no jornalismo botou de ponta cabeça o jornalismo, né? Revolucionou completamente também. Mas é a comunicação, é a adequação, saber usar a linguagem verbal, isso é muito importante, né? Você saber se comunicar é algo fundamental na sociedade moderna, especialmente numa sociedade cada vez mais competitiva, né? Você ter a possibilidade de saber se comunicar de diversas fazer formas. entender, né? Sem aquela coisa de você falar uma coisa, a pessoa entender outra completamente diferente, como você falou no início. Não é só o que é dito, mas a forma como é dito, que envolve essa comunicação, e às vezes a pessoa ela não tem percepção disso, então... Eu vou pegar na internet, é o famoso tijolão, sabe o tijolão? Assim, vou passar um tijolão. O que é o tijolão? Né? É aquele texto... sim. Que assim... Que ninguém lê. Que ninguém lê, mas todo mundo compartilha. Todo mundo compartilha. Ninguém leu, mas compartilha. Que legal, só leu as duas linhas iniciais. Não dá nenhuma vontade de ler aquele troço, porque é um parágrafo só. A letra já é pequena, depois de uma certa idade. E o cidadão escreveu aquilo provavelmente com raiva, ele está com ódio no coração, né? Então, aí tu começa a dizer, tá, legal, compartilha, porque tu é camarada, então compartilha. Mas ninguém lê aquele troço. Então, de novo, é uma comunicação que não se efetiva, né? Porque exato. Qual o objetivo da comunicação? Não se efetivou, ficou só compartilhou, mas ninguém leu. Isso daí é muito importante, né, gente? E eu acho que aí também tem essa questão da empatia. Eu sempre gosto de falar que quando a gente vai comunicar, a gente tem que se preocupar com quem vai ouvir, se vai entender, né? Porque comunicação não é o que eu digo. Apenas. Emissor, receptor, meio, mensagem, quer dizer, a comunicação se dá de diversas maneiras. Aí que vem o ruído de comunicação. É aquele papo assim, você disse alguma coisa para o cidadão e o cidadão entende de outra forma. O problema é dele. E não foi isso que eu quis dizer. Não foi isso que eu quis dizer. A comunicação não se dá só com o emissor. Então, eu não sou dono da comunicação. Não é o meu desejo, a minha vontade, a minha percepção é que efetua a comunicação. É preciso que o emissor também entenda. Então, eu tenho de saber com quem eu estou conversando para saber se aquilo que eu estou dizendo vai ser bem entendido. Isso é a capacidade de comunicação. Se serei bem entendido. Isso de um modo geral, a gente está falando logicamente de um modo geral, a gente tem que se esforçar por isso. Logicamente que hoje em dia existem haters que não fazem a mínima questão mesmo
Sim. Então, Aí é eles outra vão coisa. distorcer completamente o que a outra pessoa falou só pelo simples prazer de não estar fazendo nada e ir lá. É só tirar do contexto, né? Exatamente. Você tira do contexto, pega uma frase solta e é de uma... E aí aquela frase solta, ela vai criar um ruído danado de comunicação, o cidadão é preconceituoso, o cidadão é isso e aquilo, é só descontextualizar. Que, aliás, é uma ferramenta que sempre se usou na área da comunicação. Você edita, né, o que a pessoa falou e descontextualiza. Para virar sensacionalismo e dar manchete. Demais, isso funciona na comunicação, isso sempre aconteceu, não é só com o fenômeno da internet. Sempre aconteceu a questão da edição, sempre aconteceu a questão da descontextualização. E quando a gente hoje está exposto nas redes sociais, é muito fácil você pegar a frase do cidadão e descontextualizar. Então, por isso que tem de se ter todo cuidado nas redes sociais, porque às vezes uma frasezinha descontextualizada pode destruir a imagem de um indivíduo, de um profissional, não é? Então, isso é muito sério. E, Russo, em relação, eu sei que você também prepara pessoas para concurso público, para quem está nos assistindo, como é que vai ser o próximo ano? Como é que você vê? Vai ser promissor em relação a essa área? Esse ano já foi um ano com vários concursos importantes aí, né? Está rolando agora o INSS, que vai ter já 1 milhão de inscritos, e a prova é agora, não está confirmada ainda, mas seria agora a prova. Há muita coisa para o ano que vem, sim, sem dúvida alguma. A carreira pública é uma opção importante, continua sendo. Continua sendo, porque dá estabilidade, né? Isso também é muito importante num mundo em que o mercado de trabalho é extremamente instável. Não é? Eu estou preparando alunos para direito e jornalismo. Daqui a 4 anos eu não sei como é que vai estar o direito e o jornalismo. Não sei. É impossível a gente imaginar, porque a mudança no mercado é muito grande, não é? Então, o que você trabalhar como funcionário público te dá? Te dá justamente essa estabilidade. E qual a tua dica, então, para quem está assistindo e que pretende fazer um concurso público ano que vem? Como é que a pessoa começa? Isso é um projeto, não existe mágica. O brasileiro gosta de mágica, né? Desde que na hora eu dou um jeito. Vou comprar a apostila. Vou comprar a apostila, assistir umas aulas no YouTube, aí tá tudo resolvido. Não é assim, não. Porque se fosse assim, todo mundo estava fazendo e passando num concurso público, né? Então, o cidadão quer ganhar 10 mil reais, 5 mil reais, 15 mil reais por mês, ele tem que passar por um processo. Então, quando a gente... Olha, eu não estou estudando há muito tempo. O que eu faço? Você vai fazer um projeto de aprendizagem que pode levar 1 ano a 2 anos. E você vai começar estudando aquelas coisas que sempre caem em concurso público. Por exemplo, língua portuguesa. E hoje, mais do que nunca, a redação que aparece em tudo que é concurso, basicamente. Redação. Polícia Militar, por exemplo, a área policial, não é? Está exigindo redação. Os tribunais exigindo redação. E é uma nota que pesa bastante. Geralmente é um componente muito grande e é decisivo. E é ali que justamente... Que define. Se define, porque as pessoas têm dificuldade de produzir aquelas 30 linhazinhas mágicas, não é? Aí eles acham que lá entrando no YouTube vão resolver isso. Não é assim que a coisa funciona. Então, pensa no projeto de 1 a 2 anos, estudando já de cara aquelas coisas que caem sempre, que sempre caem em concurso público, aquelas disciplinas como direito constitucional, né? Direito administrativo, língua portuguesa, redação, e aos poucos vai se construindo. Por quê? Porque o conhecimento não é jogado fora. À medida que você vai aprendendo cada vez mais e vai construindo. E é uma fila, né, Russo? Eu me lembro que nessa coisa do concurso público é uma fila. Vai passando os que estão mais preparados. Se você continua na fila, uma hora vai ser você. E não perder o foco, não perder a concentração, não perder o ritmo, né? Então, especialmente aqueles que estão há muito tempo sem estudar, por exemplo. Porque quando a gente está muito tempo sem estudar, a gente perde a capacidade de concentração, de estudar, né? Porque tudo é um exercício. É um exercício como qualquer exercício, né? Então você muitas vezes precisa desenvolver a capacidade de concentração. Então pensa num projeto, um projeto que não é para amanhã. E num projeto de construção. O cidadão pode passar num concurso que ganha um salário X e ele pode continuar estudando para tentar um concurso melhor. É uma escalada, né? Tudo vai depender, evidentemente, do foco, capacidade de concentração, vontade e tempo para poder se dedicar ao longo do dia, ter aquelas horinhas ao longo do dia. E para encerrar, fala para quem está assistindo lá, no teu Instagram, tem lá um link para a pessoa, né, se quer saber um pouco mais, como é que ela pode fazer, quais são os cursos. Então, lá no Instagram, Professor Russo, só coloca lá Professor Russo no Instagram, você vai
chegar no Instagram e você vai ver os vários cursos que tem ali no Linktree. Você tem cursos, aulas particulares de redação de produção textual, não só para quem vai fazer concurso público, eu trabalho com profissionais na área de jornalismo, de direito, que querem também melhorar a sua capacidade textual. Isso tudo eu faço um trabalho individual, né? Eu vejo quais são as dificuldades daquela pessoa, quais são os seus objetivos e trabalho com foco nesses objetivos. Então é um trabalho bem personalizado, assim, né? Mas é um amplo espectro aí. Show. Obrigada, Russo. Eu que agradeço, muito bom estar aqui conversando com você. Novamente. Obrigada. Hoje nós ficamos por aqui no programa Olhar de Estilo e semana que vem tem mais. Um beijo, até semana que vem.